Não precisamos de ser contabilistas para pelo menos ter em conta estes pequenos pontos, e se não os tiveres em conta, nunca vais conseguir ter sustentabilidade no teu negócio. Não cometas o mesmo erro que muitos estão a cometer neste momento, estarem a pagar para trabalhar. Olá, colega, bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Vai Dar Bem ao Cão, um podcast para empreendedores do mundo do grooming e não só. Aqui comigo, Yolanda Rodrigues, founder e groomer na empresa Urban Pets. Hoje o tema que vamos falar é provavelmente aquele que é o tema mais pedido, e o tema sobre a precificação. Como é que afinal estabelecemos os nossos preços dos nossos serviços? O intuito deste episódio é não cometer os mesmos erros que eu cometi, que foram uma péssima precificação logo desde o início do negócio. Isto fez com que não conseguisse ainda acompanhar realmente os meus custos até aos dias de hoje. Por isso não quero que te aconteça a mesma coisa, e por isso vamos falar exatamente quais é que são os pontos necessários para teres em conta quando fizeres os teus preços. Inicialmente, quando abri a minha primeira loja, a ideia dos meus preços foram muito baseados naquilo que era já feito nos outros negócios. Portanto, estava muito importada a ver quanto é que os outros estavam a cobrar e manter mais ou menos esses preços para que depois o público não visse uma grande diferença e que não escolhesse um ou outro por causa do preço. Então foi baseado naquilo que são os custos de outra pessoa e não naqueles que eram realmente os meus custos. E isso foi um erro muito grande, porque depois os clientes querem nos acompanhar ao longo dos anos, e o que aconteceu foi que depois houve uma maior resistência dos clientes quando o preço aumenta, porque apesar de tudo aumentar e de ser uma questão natural, a inflação e o aumento dos preços, na realidade os clientes acham que no teu caso não há necessidade de haver aumento de preços, porque sempre pagaram aquilo, porque é que agora vão pagar outra coisa? E então, exatamente por causa disso, até aos dias de hoje, eu ainda não tenho uma margem de lucro que eu queria ter, e tão confortável como aquela que eu anseio, exatamente porque andamos sempre a ter um aumento proporcional àquilo que erradamente foi feito logo desde o início. Para que isso não vos aconteça também, vamos falar sobre esses pontos que são necessários de ter em conta. Queria primeiro partilhar contigo duas histórias interessantes sobre duas colegas reais, duas histórias reais. Uma colega que eu conheci que ainda estava numa fase inicial, cujo seu objetivo era abrir uma loja, mas como ainda estava numa fase inicial, ela achou que seria uma boa estratégia fazer primeiro uma carteira de clientes para que, quando eventualmente abrisse a sua própria loja, já levar uma boa carteira de clientes com ela. Então a estratégia que ela colocou foi inicialmente ter um espaço com menos condições, penso que feito assim numa garagem, numa zona da casa dela, e que fazia um preço muito abaixo daquilo que o mercado oferecia. Isso fez com que ela angariasse uma quantidade de clientes que estavam dispostos a pagar aquele preço. E ela própria disse-me, quando eu abrir a minha loja assim já levo estes clientes todos. Mas na realidade o que aconteceu foi que quando ela abriu a loja e foi precificar tendo em conta aquilo que eram as suas novas despesas, esses clientes na realidade não foram com ela, porque eram clientes que estavam dispostos a pagar aquele preço e não clientes dispostos a pagar o serviço dela. Não interessava se fosse ela a fazer, se fosse o Zé da esquina, se fosse o Papa, não interessava quem é que ia fazer aquele serviço. Aquilo que lhes interessava é que iam pagar aquele preço que ela tinha estabelecido. A partir do momento em que existia a necessidade de sobrevivência, de ter um preço mais adequado, esses clientes não seguiram. Foram à procura da próxima garagem ilegal que existisse a fazer tosquias. E isto é um grave problema que nós temos no nosso mercado, porque nós, na realidade, a maior parte sabe fazer, sabe trabalhar, quer trabalhar, e acho muito importante que a pessoa faça sem medos, mas, no entanto, o que acontece é que pensa o que ao fazer como se fosse um biscate e que não tem necessidade de cobrar, vai fazer com que haja sempre uma camada de mercado e de clientes que procuram este tipo de serviço. Outra história interessante foi uma colega que partilhou o facto de estar já com a loja aberta, mas que inicialmente abriu a loja apenas com atividade individual e não tinha necessidade de fazer a cobrança de IVA ao cliente, portanto estava isenta, ainda estava no regime de isenção de IVA. E, como sabes, em Portugal, até 15 mil euros de faturação, a pessoa não tem necessidade de fazer a devolução do IVA ao Estado. E isso fez com que ela pusesse um preço, esquecendo perfeitamente que tinha que ter em conta este imposto. E o que aconteceu foi que houve uma altura da sua carreira em que, felizmente, começou a faturar mais do que 15 mil euros por ano,
e viu-se obrigada a entrar no regime de faturação com IVA. Quando se mudou o ano e ela teve que fazer esta atualização no regime de IVA, o que aconteceu é que ela viu-se obrigada a cobrar aos clientes 23% acima daquilo que os clientes estavam habituados a pagar. Além disso, queria fazer um aumento de 10% de atualização anual e então acabou por ter que fazer um incremento de 33% na sua tabela de preços. E isso teve um grande impacto nos seus clientes porque já era um aumento bastante acima daquilo que eles estavam habituados e foi um aumento bastante acima daquilo que estavam dispostos a pagar. E causou ali alguma turbulência entre os clientes e ela, que é perfeitamente admissível. Portanto, o que acontece é que sempre que, mesmo que numa fase inicial tenhas isenção de IVA, esse valor tem sempre que ser considerado naqueles que são as contas para quando fazes a tua precificação. Porque mais tarde ou mais cedo, provavelmente, vais precisar de o cobrar e assim tens um aumento que é muito mais linear e muito mais simpático para o cliente. Até porque o objetivo desta isenção pelo Estado é exatamente nos teus anos iniciais conseguir juntar mais dinheiro poupando esta taxa em que em vez de devolveres ao Estado, podes ficar com ela para que o teu negócio cresça. Por isso mesmo, e aqui em resumo, nunca te esqueças que os maiores erros que estamos a fazer durante a precificação são estes: cobrar valores que são abaixo daquilo que são os nossos custos e achar que podemos fazer inicialmente uns preços muito baixos para atrair clientes que na realidade depois não vão acompanhar a nossa subida e, portanto, vai haver uma dificuldade maior para depois aumentar no futuro com as nossas reais necessidades e isto vai atrair também, obviamente, e já é muito falado, clientes que pagam por preço e não por serviço e por qualidade. Atenção, não tem mal nenhum se te quiseres posicionar num mercado mais low cost. Existem mercados para tudo, existem espaço para todos os tipos de mercado, desde o mais low cost até ao mais premium. No entanto, aqui a questão é, deves ter sempre em conta estes pontos que vamos falar a seguir, independentemente de que em mercado te posicionas. Mesmo que te posiciones no mercado mais low cost, os teus preços vão ter sempre que ter em conta as tuas despesas. Portanto, se tiveres menos despesas e a tua visão de negócio é teres uma opção low cost, está tudo bem, desde que essas despesas sejam realmente cobertas. Como é que vamos então calcular este preço mais correto? Para muitos de vocês pode parecer algo que é absolutamente básico, mas eu sei que intrinsecamente e pelas mensagens que recebo e pelos pedidos de ajuda que recebo, sei que ainda há uma grande, grande maioria de colegas que abrem o seu próprio negócio sem ter estes 3 pontos em conta. E atenção, é uma grande quantidade de mercado que são estas lojas de uma pessoa só e que não têm estas situações em conta e quando dão por si, passaram muitos anos a trabalhar para aquecer. E é essas pessoas que eu quero que hoje aprendam isto exatamente para que comecem a ganhar dinheiro e tenham a sua sustentabilidade. Pode parecer básico, mas acredita que para muita gente não há de ser básico. Ponto número 1, calcular os teus custos fixos mensais, calcular o custo por hora de trabalho, portanto, calcular o custo que, mesmo que sejas só tu sozinha a trabalhar, quanto é que tu estás a custar por hora, e também quanto é que a tua loja está a gastar para existir e para estar aberta. E depois disso, temos de definir uma margem de lucro, porque o que nós queremos aqui é sobreviver. Como é que vamos fazer isto? Fiz aqui um pequeno cálculo assim muito básico, contas de marceneiro, com números muito simples, e está aqui uma tabela que depois podes aplicar no teu negócio, podes agarrar nesta tabela e colocá-la com aquilo que é os números do teu próprio negócio. Neste momento vou colocar aqui uns números muito redondos, há de haver nuances diferentes para cada negócio, alguns vão ter mais coisas, outros vão ter menos coisas, está tudo bem, é apenas um exemplo. Neste quadro exemplo que eu coloquei aqui aquilo que principalmente é, portanto, quando são os custos que vão ser mais ou menos fixos para um salão, para agora uma pessoa que vá sozinha abrir um salão. Atenção, eu não coloquei aqui o custo de equipar a loja e nem sequer estou aqui a considerar que a pessoa vai ter produtos à venda, é apenas abrir um salão de banhos e pesquias para poder trabalhar. Se quiseres incluir o valor do investimento que fizeste inicial, seja em obras, seja no equipamento todo que compraste, o que eu sugiro é agarrar-se nesse valor e teres uma decisão de quanto é que queres, em quanto tempo queres pagar esse investimento inicial. Por exemplo, se tu definires que queres pagar esse equipamento todo em 12 meses, no primeiro ano, o que vais fazer é agarrar em todo esse valor e dividi-lo por 12 e vais colocar mais uma linha nesta tabela onde vais colocar esse valor.
E isto para quê? Para teres em conta de quanto é que realmente precisas de faturar para pagar esse equipamento em 12 meses, como se fosse um crédito. Comecei por colocar aqui a renda, porque independentemente de ser uma loja comprada ou uma loja arrendada, vai ser sempre um valor mensal. Coloquei aqui um valor redondo de 1.000 euros, que não é descabido, porque para alguns sítios mais longe da cidade provavelmente vai ser alto, mas para alguns sítios dentro da cidade este é um valor até baixo, portanto coloquei aqui um valor, até para nos facilitar a ver as contas, coloquei aqui um valor de 1.000 euros. Uma conta de água de 80, que também não é descabido de conseguirmos com tantos banhos, porque nós, quando queremos abrir o nosso negócio, vamos fazer muitos banhos. 200 euros para a luz, 200 euros para os consumíveis. Atenção, aqui nos consumíveis não coloquei apenas shampoos, mas tens de ter em conta também que nos consumíveis estão incluídos desde o detergente para o chão, o papel higiênico, os rolos da impressora, papel, os lacinhos que colocas no cão, os brilhantes, o perfume. Portanto, todas estas coisas são consumíveis, todos estes são produtos que vais ter que comprar com alguma frequência durante o mês. Coloquei também 50 euros aqui para a manutenção. Este é um valor que deves ter sempre em conta para a manutenção normal das tuas coisas em loja, que provavelmente não vais gastar 50 euros todos os meses, mas há de haver um mês que, por exemplo, vais gastar 200 porque um cano rebentou, ou porque algum material precisa de ir arranjar, ou porque um secador precisa de mudar as escovas, etc. E então, para isso, o que é que acontece? Se tu tiveres em conta sempre 50 euros na tua faturação que são dedicadas a esta manutenção, quando realmente essa manutenção surgir, já tens dinheiro suficiente para cobrir esse custo. A nível de seguro, os seguros normalmente podem ser pagos anuais, mas também devemos diluir esse valor por todo o ano, portanto eu coloquei aqui um valor redondo de 40 euros por mês. Quem tem uma loja convém também ter um alarme e também tem um valor redondo, a maior parte dos alarmes custam à volta de 40 euros por mês. Internet e telefone, portanto coloquei aqui 30 euros porque não precisamos ter nada especial, precisamos apenas de internet, telefone fixo ou telemóvel para poder trabalhar. Licenças e taxas, coloquei aqui também um valor redondo de 50 euros, muitas licenças são anuais, mas dividimos por todo o ano, assim temos aqui uma boa margem para pagar essas licenças. Depois, a nível software e sistemas, estamos a falar aqui, por exemplo, o software de faturação, até pode ser, por exemplo, o TPA, teres um sistema de pagamentos automáticos, portanto, todas estas automatizações para várias coisas, o teu software de gestão de agendamentos, o teu software de faturação, portanto, todos esses softwares que são necessários hoje em dia para trabalhar. Um salário que eu coloquei aqui muito redondo de 1.000 euros apenas para nos facilitar um bocadinho aqui as contas. Segurança Social e Impostos, portanto, não te esqueças que acima desses 1.000 euros terás que pagar sempre à volta de 400, lá está, novamente, é um valor redondo, não está aqui ao cêntimo, está bem? Mas aqui, só vendo estas contas muito básicas, estamos a falar de 3.120 euros. Isto é quanto terás que faturar para cobrir os teus custos? Não. Tens que faturar 23% acima deste valor que tu estipulaste, o que vai dar, neste caso, 3.837 euros. Nunca te esqueças disso. Independentemente se estás num regime de isenção de IVA ou não, pensa sempre, a tua faturação tem que ser sempre 23% acima daquilo que tu estipulaste. Não te esqueças que o Estado é o nosso maior sócio e ele precisa sempre de levar 23% no mínimo daquilo que nós ganhamos, ele tem que levar para si. Ok, encontramos este valor, 3.837 euros. O que é que isto significa? Significa que todos os meses, enquanto não faturares este valor, não estás a ganhar dinheiro. Só quando atinges este valor de faturação é que chegas àquilo que nós chamamos o ponto de break-even, que é o ponto em que as tuas despesas e a tua faturação se encontraram. Só a partir deste ponto é que vais conseguir ganhar dinheiro. Só a partir daqui é que nós estamos a ter lucro. Ok, muito bem. Já encontramos estes custos, mas em que é que isso vai ajudar a fazermos a nossa tabela de preços? Este foi apenas o ponto 1. No ponto 2, vamos calcular o custo por hora. Neste caso, vamos ter em conta o salário. Coloquei então novamente aqui o salário que nós definimos que seria os 1.000 euros, que é um valor assim um pouco mais redondo. E aqui temos de ter em conta, acima do salário, a parte pelo menos da segurança social. Existem outros encargos que depois o teu contabilista vai-te ajudar a definir exatamente quais são, mas aqui por umas contas muito redondas vamos assumir aqui os 23,75 que tens que pelo menos que dar à Segurança Social. Não te esquecer que também somos gente e que mesmo a trabalhar sozinhos temos direito a subsídios de férias e de Natal, portanto tens que colocar aqui um valor redondo que tenha em conta o valor do subsídio de férias e de Natal. Outros encargos,
Fiz aqui estas contas redondas porque depois também até a nível de tabela de IRS e tudo vai depender da tua situação em casa e realmente qual é que é o teu desconto para IRS, mas muito reduzindo aqui, muito, de uma forma muito redonda, temos quase 1.500 euros de custo total só por estares lá a trabalhar. A maior parte dos meses tem 22 dias úteis, se trabalhares esses 22 dias úteis, significa que trabalhaste 176 horas. Pode ser mais, pode ser menos, consoante aquilo que definiste para o teu negócio. Mas, pelo menos a nível de mão de obra, de ti sozinho, são 8,26 € por hora que tu próprio custas ao teu trabalho. Se fizermos uma média de serviço de 1h30, que é perfeitamente plausível, apesar de poderes despachar a maior parte dos cães, por exemplo, se forem pessoas que façam banhos e tosquias de um cão pequeno numa hora, mais ou menos, pelo menos 1h30 se trabalhar sozinho, para ter em conta o entregar o animal, atender telefones, fazer a conta ao cliente, falar um pouquinho com o cliente. Portanto, vamos pôr pelo menos aqui 1h30 para cada serviço. Alguns podem ser menos, outros podem ser mais, mas isto estamos a falar em média. Portanto, se em média tiveres um gasto de 1h30 por cada serviço e trabalhares 22 dias, significa que consegues fazer 5 marcações por dia. Destes dias, todos destes 22, vão dar 110 cães por mês. Então, se nós cobrarmos por cada serviço uma média de 25 €, vai-nos dar um valor, se fizermos esses 110 cães, e temos que garantir que temos mercado suficiente para fazer 110 cães, vai dar-te uma faturação de 2.750 €. Portanto, ao irmos fazendo aqui esta escala de quanto mais faturarmos, com este número exato que podemos fazer, conseguimos perceber que só no ponto em que faturamos 35 € por serviço, em média, é que atingimos a nossa faturação mínima. Ou seja, abaixo de 35 € por serviço, não estás a ganhar um cêntimo. E isto também serve para proporcionalmente percebermos que, ok, vais dizer assim, mas é impossível, eu não consigo fazer 110 cães ao mês. Então mais me ajudas para que cada serviço seja mais caro. E como é que chegamos a este valor então dos 35 € de mínimo? Então, vamos ter que ver os nossos custos totais, nós já definimos na primeira tabela que seriam os 3.120 € antes do IVA. Se nós pusermos o nosso custo por hora, este custo total dividindo pelas 176 horas que tu vais trabalhar no mês, significa que a tua loja gasta 17,73 € por hora, só para existir. Independentemente de quantos cães faças, a tua loja, só por existir e por tu lá estares a trabalhar, custa-te quase 18 €. Se dividis isso então por 1h30, porque é o tempo que vais gastar por serviço, custa-te 26,60 €. Acrescentando o IVA, são 32,71 €. Portanto, vamos fazer aqui redondo 33 €. Abaixo de 33 € não ganhas dinheiro. Portanto, 33 € é o meu valor mínimo por cada hora e meia que tu tens que cobrar para cobrir todas estas despesas. Daí termos encontrado aquele ponto dos 35 €, que era um valor que já conseguia cobrir minimamente estas despesas. Claro que cada mês vai ser diferente, mas aqui podemos fazer uma previsão mais ou menos por cada mês. Depois, o terceiro ponto, definir qual é que é a tua margem de lucro. Uma margem de lucro média que se costuma fazer neste tipo de indústria seria os 40%. E é incrível quando a maior parte das pessoas acha que banhos e tosquias têm uma margem brutalíssima e que tem uma margem, sei lá, já ouvi pessoas dizerem que tem uma margem de 80%. Até eu às vezes tinha um pouco essa ideia. Porque pensámos, em shampoo, não sei o que, então em shampoo, que o shampoo custa 30 € e do aquilo lá para não sei quantos mil banhos, gasto em 1 € em shampoo e 5 cêntimos, é verdade. Mas depois esquecemos dessas nuances todas, esquecemos do nosso próprio trabalho, esquecemos de que existem N despesas que são necessárias para nós trabalharmos por conta própria e que depois não estão aqui tidas em conta. Por isso, uma margem de lucro de 40%, que é uma margem minimamente saudável e média, percebes que aqui, por exemplo, neste caso, neste tipo de serviço, seria apenas de 10 €. Portanto, para ganhares 10 € terias então que aumentar aqui o teu preço com o IVA, o teu preço final para um serviço de 1h30, o teu preço para teres 40% de margem de lucro, teria que ser de quase 46 €. Portanto, um serviço que te leva 1h30 a fazer, deveria de ser cobrado no mínimo a 46 € para teres uma margem de lucro de 40%. São contas muito redondas, mas pelo menos para teres uma ideia, que às vezes a maior parte, portanto nós ainda vemos muitas tabelas a cobrarem 25 €, essas tabelas não estão a ganhar dinheiro. Fiz aqui uma segunda tabela, por exemplo, para teres em conta um salão médio já onde tem 2 pessoas. Isto depois acaba por ser sempre a mesma tabela e podes sempre usar estas tabelas de forma muito básica, porque tens que ter em atenção que cada vez que colocas mais uma pessoa,
tens aqui um dobro de um ordenado e tens sempre aqui mais algumas despesas que são proporcionais, como por exemplo a água e a luz. Quanto mais serviços fizeres, mais gastos vais ter. Portanto, depois podes ir atualizando à medida que o teu negócio vai crescendo, vais atualizando este tipo de despesas, mas as contas são sempre as mesmas no fim, que é teres em conta quais é que são os teus custos, dividi-los pelas horas trabalhadas e perceberes exatamente qual é que é o teu custo hora, para que não aconteça como alguns colegas que já vieram ter comigo e que não tinham dinheiro sequer para ter um carro e não tinham em conta sequer os seus despesas de deslocação e não tinham absolutamente sustentabilidade nenhuma a trabalhar neste negócio de banhos e de esquias. Alguns com loja própria, outros sem loja própria. Conheci colegas que iam a pé para trabalhar por conta própria, mas no local de outras pessoas, portanto em freelance, pessoas que nunca tinham feito este tipo de conta e que não estavam a perceber que estavam a pagar para ir trabalhar para outra pessoa. Resumo deste episódio: não precisamos ser contabilistas para pelo menos ter em conta estes pequenos pontos, e se não os tiveres em conta, nunca vais conseguir ter sustentabilidade no teu negócio. Não cometas o mesmo erro que muitos estão a cometer neste momento, estarem a pagar para trabalhar. Não é assim tão incomum, e é um pouco tabu em Portugal nós falarmos de que cometemos erros no nosso próprio negócio, mas aqui é um local que toda a gente deve ter abertura suficiente para ter a sua própria sustentabilidade e para conseguirem perceber que é possível viver com este tipo de negócio. No entanto, se não tiveres essas coisas em conta e não tiveres alguém ao teu lado, e se não souberes fazer, que está tudo certo, porque eu própria não sei fazer, é preciso juntar-te às pessoas certas e juntar-te a quem tenha o real interesse em mostrar-te que estas contas são possíveis de ser feitas e que só com elas é que vais ter rentabilidade naquilo que é o teu negócio. Espero que este episódio tenha sido esclarecedor e fico à espera da tua opinião. Até ao próximo episódio. Bons banhos!